Olá! Decisão do TJ de Mato Grosso condena agricultor a pagar indenização por dano moral coletivo e recuperar área degradada. Saiba os detalhes do caso nessa edição da TV.jus, que traz também. Magistrados compartilham experiências com estudantes de direito no projeto Nosso Judiciário. E o quadro Judiciário Responde de hoje fala sobre direito à herança. Juiz de Cuiabá tira dúvidas sobre o assunto. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora na TV.jus. Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso condena agricultor a pagar indenização por dano moral coletivo e recuperar área de reserva legal degradada. O produtor rural desmatou sem autorização uma área do bioma amazônico. Como um dos estados da Amazônia Legal, Mato Grosso é campeão em desmatamento. Em 2016, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com os estados de Rondônia e Pará, Mato Grosso contribuiu para o aumento de quase 30% no índice de desmatamento na região. Um fato que se repete. Em 2012, um produtor rural do município de Vera, a mais de 460 quilômetros de Cuiabá, foi acionado judicialmente pelo crime ambiental e o processo chegou ao Tribunal de Justiça. Uma apelação do Ministério Público solicitou a condenação do produtor, tendo como base a inconstitucionalidade do artigo 67 do Código Florestal. Olha, uma decisão judiciária sempre é importante, porque ela sinaliza uma interpretação da norma da Constituição Federal. No caso em que nós estamos falando, ela é muito importante porque o sinal que ela deu foi de inconstitucionalidade de um dispositivo do Código Florestal que permitia que pessoas com uma quantidade de módulos fiscais menor que esse não recuperassem áreas degradadas. A relatora do processo na Terceira Câmara Civil, desembargadora Maria Erotides, condenou o proprietário rural ao pagamento de R$10 mil pelo dano moral coletivo e a recuperar a área de reserva legal desmatada sem autorização. Ela fixou ainda uma multa de R$10 mil no caso de não cumprimento da sentença. No voto, Maria Erotides expôs que resta evidente o desmatamento e não há como eximir o proprietário da responsabilidade, mesmo que o desmate tivesse ocorrido antes da aquisição do imóvel. Para a relatora, o produtor é responsável pela destruição da floresta nativa do bioma amazônico, sem a devida autorização ambiental. Logo, está obrigado a proceder à recuperação do meio ambiente degradado e deve ressarcir os danos morais coletivos, tendo em vista que sua conduta atentou contra os interesses do meio ambiente e, por consequência, de toda a sociedade, concluiu a desembargadora. Um jurista sabe que isso é importante. A valorização dos princípios do que nós chamamos de poluidor-pagador, do princípio da obrigatoriedade de reparar aquele dano causado, o princípio do dever de proteger o meio ambiente, porque tudo isso é coletivo, tudo isso se refere a todos, então é a supremacia do interesse público. Então o que o tribunal fez, a Terceira Câmara Civil, aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o voto da relatoria da doutora Maria Erotides, foi dizer que esses princípios são válidos. E foram definidos os membros dos comitês gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação e Segurança da Informação. Os comitês estão ligados à política de governança instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. A nova composição do Comitê Estadual de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Comitê Gestor de Segurança da Informação já está publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário. O juiz auxiliar da presidência, João Tiago Guerra, atua como membro. O magistrado explica que a política de governança instituída pelo Conselho Nacional de Justiça é de fundamental importância para o andamento dos dois comitês. A implantação da governança se desdobra num grande conjunto de ações que são motivadas essencialmente por duas grandes ideias. O primeiro, de democratizar o processo de tomada de decisão. A governança significa mais pessoas trabalhando no processo de garimpagem de informações, de tabulação de dados, de lapidação dessa informação e opinando a respeito de uma determinada estratégia.
E o segundo grande valor associado à implantação da governança é a criação da memória institucional. Quando você tem um volume maior, um grande volume de pessoas trabalhando nos processos de tomar decisão, ainda que em graus hierárquicos diferentes, você garante que a instituição se assenhore daquele processo de trabalho, se assenhore daquele projeto, se assenhore daquele resultado, e isso protege a estratégia da alternância de poder. A cada 2 anos, a administração do Poder Judiciário se renova e há sempre uma tendência de que as pessoas sejam também substituídas. A governança garante a estabilidade estratégica do tribunal, garante que o tribunal se mantenha fiel ao seu norte, ao seu plano. Para o juiz auxiliar, além de controlar as ações e investimentos em tecnologia da informação no Poder Judiciário, os comitês vão disciplinar a utilização consciente de e-mails, internet, intranet, arquivos e sistemas no Judiciário. O objetivo é garantir a segurança de dados e informações. Uma das prioridades das duas áreas na atual gestão está relacionada à governança do processo judicial eletrônico, o PJE. A implantação do processo judicial eletrônico é um grande marco na estratégia, na vida, no desenvolvimento do Poder Judiciário. A implantação do processo judicial eletrônico vai mudar a forma de se fazer justiça, vai mudar o nosso modelo de negócio. Então, tanto os investimentos, a priorização dos projetos, tem como pedra fundamental a implantação do processo judicial eletrônico. Também a política de segurança da informação. A partir do momento que os processos deixam de ser físicos e passam a ser virtuais, a responsabilidade desse grupo de pessoas que trabalha com segurança da informação, ela também aumenta, porque os nossos processos agora eles são todos zeros e uns registrados no nosso ambiente virtual. É tudo informação eletrônica. O grande pilar de estratégia desses 2 comitês é a implantação do processo judicial eletrônico, o impacto que isso tem nos nossos investimentos, nos demais projetos e no nosso ambiente de segurança da informação. E está sendo realizado o mutirão carcerário na cadeia pública da comarca de Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. A inspeção faz parte do projeto Aprimoramento Processual da Justiça Criminal, que está sendo realizado por polos desde fevereiro deste ano. Quem traz os detalhes é a repórter Marcela Lírio. O processo de inspeção na cadeia pública de Alta Floresta segue até sexta-feira. A iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça é fazer um levantamento sobre a vida de cada preso, como recálculo de pena e revisão processual. O próximo mutirão vai ser realizado nas comarcas de Cuiabá, Tangará da Serra, São Félix do Araguaia e Diamantino. Marcela Lírio para a TV.jus. E veja em instantes na TV.jus. Acadêmicos conhecem o funcionamento do Tribunal de Justiça. E mais, juiz tira dúvidas sobre o tema herança. É já, depois do intervalo. Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Fale conosco. Agora vamos falar de um tema que gera muitas dúvidas: a herança. De acordo com a legislação brasileira, o vínculo de filiação decorre da consanguinidade ou adoção, mas a jurisprudência tem acompanhado as mudanças na família moderna, como é o caso da filiação socioafetiva. Veja agora no quadro Judiciário Responde. Em regra, somente os filhos reconhecidos juridicamente têm direito à herança. No entanto, a jurisprudência e a doutrina têm acompanhado as transformações na sociedade. Com base na interpretação do artigo 1593 do Código Civil, já se reconhece a filiação socioafetiva. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre o assunto. Doutor, o que é filiação socioafetiva? Vitória, filiação socioafetiva é aquele pai
que não é o pai biológico, mas que cria aquele filho como se fosse seu filho mesmo, biológico. Então, como exemplo, tem essas pessoas que se separam e o pai some e a mãe dessa criança se casa novamente e esse marido passa a fazer o papel de pai desse filho e tem realmente esse filho como se fosse seu filho biológico. Juiz, o que é preciso para comprovar a filiação socioafetiva? João Gabriel, a filiação socioafetiva se prova com provar essa convivência, essa situação de ter esse pai como se fosse o pai verdadeiro. Eles andam na rua, essa criança chama ele de pai, esse pai apresenta essa criança para os outros, para os amigos, para a sociedade, como sendo seu filho. Então aos olhos de todo mundo, essa criança é filho daquele homem, independente de ser ou não o pai biológico. Doutor, se eu morrer, meu filho socioafetivo vai ter direito à herança? Depois de comprovado toda essa filiação socioafetiva e fizer um registro de nascimento, onde esse pai aparece no registro de nascimento como sendo o pai, nesse registro não consta se ele é pai biológico, se ele é pai afetivo, consta que ele é pai. E em sendo pai, estando registrado, ele tem direito à herança sim. E programa Nosso Judiciário recebe acadêmicos de direito. 2 visitas guiadas com alunos do Centro Universitário Univag foram realizadas. A primeira delas com alunos do 3º semestre do curso de Direito da instituição. Eles foram recebidos pelo ouvidor do TJMT, juiz Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Os estudantes conheceram um pouco da história do Poder Judiciário em Mato Grosso, assistiram a uma sessão de julgamento, percorreram as dependências da sede da Justiça até chegar ao Espaço Memória. Motiva, né? Porque ele vê que o ideal dele, muitas vezes, é ser juiz, está mais perto do que ele possa imaginar. O tribunal está mais próximo, os magistrados estão mais próximos, e a perspectiva dele está, principalmente porque ele já está fazendo o curso. Eu acho que isso é importante. Então, você presenciar isso na prática é muito interessante, ainda mais no começo da faculdade mesmo. De poder assistir um julgamento, a sustentação oral, tanto se optar pela parte da advocacia em si, mas você poder ver uma sustentação oral, você ver um julgamento, eu acho que é bastante legal mesmo, a gente está vendo agora. A outra visita reuniu 72 acadêmicos de direito do mesmo centro universitário, do 1º, 3º, 7º e 8º semestres. Desta vez, quem fez as honras do Poder Judiciário foi o desembargador Marcos Machado. Para eles, eu acho que é um estímulo, é um despertar. Ouvir aqueles que já estão trabalhando, eles identificarem, estarem nessa realidade no futuro próximo, faz com que haja uma conscientização, um amadurecimento. E o que é mais interessante é justamente que eles acabam definindo, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, né? E o que nós procuramos fazer é isso, é justamente recebê-los, mostrando que nós já estivemos também nas cadeiras de uma faculdade. Que agrega muito para o acadêmico em si, porque ele consegue ver a aplicabilidade da justiça na prática. E é algo assim que ele consegue materializar o aprendizado que ele tem na faculdade. Ele consegue ver como realmente o judiciário, ou uma parte do judiciário, funciona. E a TV.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias, tjmt.jus.br. A gente volta amanhã. Até lá!